A paz de Cristo para todos que nos ouvem nesta tarde. É um prazer enorme, uma honra poder estar aqui diretamente da Rádio Restitui, essa programação abençoada Respira. Eu vou aproveitar o tema aqui, né? Esse ensejo desse tema Respira, e eu quero compartilhar com os amados ouvintes dois textos da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar o primeiro texto, que está no Evangelho de João. O Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo de número 16, versículo de número 33, que diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? E o segundo texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto do Evangelho segundo nos escreveu Lucas, capítulo de número 13. E nós vamos ler 3 versículos desse capítulo 13, que é o versículo de número 31, 32 e 33, que diz assim: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhe respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios, curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Antes aqui de ministrar essa palavra ao teu coração, eu quero fazer também um agradecimento, agradecer aqui a nossa irmã por essa oportunidade que ela tem nos dado de estarmos aqui juntos com vocês, ouvintes da Restitui, nesta tarde de bênção, a tarde do Respira de Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu quero louvar a Deus também pela vida do Emanuel, membro ali da nossa igreja, da Assembleia de Deus, Ministério Adorar, Adorando em Família. Um grande abraço também para o Manuel aí, que foi ponte para que pudéssemos estar aqui nesta tarde. Quero louvar a Deus também pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos e por todos os membros da Assembleia de Deus Ministério Adorar. E você que nos ouve nessa tarde, que está nos dando aí essa audiência, fica aqui uma palavra de agradecimento a todos vocês. Amém? Queridos, eu quero compartilhar aqui um pensamento com vocês essa tarde, acerca destes dois textos que nós compartilhamos aqui com vocês. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, que a partir do capítulo de número 14, Jesus vai começar a preparar o coração dos seus discípulos. Veja que no capítulo 14, verso de número 1, ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em meu Pai, porque eu vou para o Pai para preparar-vos um lugar. E a Bíblia nos diz então que a partir desse momento Jesus vai começar a preparar a sua partida. Enfim, Jesus precisa morrer, é o propósito que ele veio cumprir aqui nesta terra. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio a este mundo com um propósito, veio cumprir um propósito, o propósito de se entregar por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós que estamos compartilhando desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus agora no capítulo de número 16, ele continua preparando o coração dos discípulos. Só que agora ele vai vir com um discurso um pouco mais duro. Ele vai falar de coisas que vão acontecer, de sofrimentos, de aflições, de situações que os discípulos vão ter que enfrentar por conta, louvado seja o nome do Senhor, do cumprimento do seu propósito, pela sua perda, pela sua partida, por ele está preparando o coração dos discípulos para este momento em que eles vão se separar, mas não por um longo período, por um curto período, porque Jesus falou que seria necessário ele partir, mas que ele iria enviar o Consolador, o Espírito Santo. E neste tempo, então, ele fala o seguinte: eu quero vos deixar a minha paz, não uma paz passageira, uma paz que vai só num dado momento suprir uma necessidade humana, mas eu quero vos dar uma paz que é eterna,
Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer o seguinte para os seus discípulos: neste mundo vocês vão ter aflições, vão passar por momentos difíceis, por lutas, por intempéries, vão enfrentar desertos, vão enfrentar oposição, vão enfrentar guerras, vão enfrentar perseguições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos passando por este tempo, esse tempo que a gente precisa respirar, esse tempo que a gente precisa submergir, né? O Isaías 43 diz que se tu passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti, se tu passares pelas águas, elas não te submergirão, não te afogarão. Então é tempo da gente ter esse respiro de Deus, é tempo da gente respirar profundamente. Louvado seja o nome do Senhor, para continuar a nossa caminhada, para continuar o propósito de Deus, porque ninguém, louvado seja o nome do Senhor, vai chegar ao propósito sem antes passar pelo processo. E é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos, que no processo nós precisamos ter bom ânimo. E essa palavra ânimo, ela está ligada, né? A palavra ânimo, ela vem de uma raiz do latim, que quer dizer ânimos, e ela está ligada à mente. Ou seja, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus está dizendo para os seus discípulos: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, tenha uma mente renovada, tenha uma mente restaurada. É por isso que quando aceitamos a Cristo, é necessário que Ele faça em nós algo chamado metanoia. Ou seja, é necessário que Ele destrua a nossa mente pecaminosa, para que algo possa ser reconstruído, para que possamos ter uma mente de Cristo, para que possamos alcançar as coisas do céu, para que possamos alcançar as coisas de cima. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse tempo, minha irmã, perceba que o que o inimigo tem feito na nossa vida. Ele tem tentado implantar em nós um espírito de medo. Ele tem tentado entrar na nossa mente com pensamentos com que faça com que o nosso ânimo seja quebrado, com que a gente não tenha esperança, com que a gente não tenha mais ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu venho aqui nesta tarde dizer a você, ministrar ao teu coração: é necessário que você agora tenha ânimo, é necessário que você tenha uma mente forte, é necessário que você tenha, louvado seja o nome do Senhor, firmeza diante de Deus. Porque perceba, olha o que o Senhor disse para Josué, no capítulo de número 1, quando Josué está passando por um momento de aflição. Era o maior desafio da sua vida, o desafio da perda, porque ele perde um amigo, ele perde um mentor, ele perde um mestre, ele perde um pai, porque na verdade Moisés era um pai para Josué. Ele ocupou o lugar que o pai não pôde ocupar, porque havia morrido. E agora ele está passando por um trauma novamente. Por quê? Porque ele está perdendo alguém que é querido, alguém que ele ama, alguém que ele vê como um espelho para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse tempo, o Senhor aparece para ele e diz assim: olha, Josué, acabou o luto, é tempo de você se levantar, tem de bom ânimo. Foi essa palavra que o Senhor trouxe para Josué naquele tempo. Tem de bom ânimo, seja corajoso, seja firme. Louvado seja o nome do Senhor. E irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho dito isso nesse tempo que nós estamos atravessando. Nós precisamos viver o que a gente sempre pregou. Porque a gente sempre pregou que Deus é bom, porque a gente sempre pregou que Deus vai cuidar da gente, porque a gente sempre pregou que Deus vai suprir as nossas necessidades, porque a gente sempre pregou que Deus é um Deus de cura, que praga alguma vai chegar na nossa tenda. Só que agora chegou o tempo da gente viver isso. Chegou o tempo de realmente o povo de Deus viver o que ele vem pregando há esses anos inteiros. Mas o que a gente tem visto é um povo amedrontado, é um povo que tem se deixado levar por notícias. As notícias estão aí, os canais de veiculação de notícias estão aí, a todo tempo nos bombardeando, bombardeando a nossa mente, bombardeando, louvado seja o nome do Senhor, nosso coração. Mas nesse tempo de aflição, a gente precisa ficar com a palavra de Jesus, a gente precisa ter bom ânimo, a gente precisa ter uma mente firme, forte, na presença de Deus, para que a gente possa passar por isso, para que a gente possa dar continuidade à nossa vida.
Porque não é esse tempo que vai fazer você parar, você desistir. Não é esse processo que você está enfrentando que vai fazer com que você, louvado seja o nome do Senhor, não termine o propósito de Deus. Porque, louvado seja o nome do Senhor, a gente precisa passar pelo processo para cumprir o propósito. E esse tempo é tempo da gente respirar. É tempo da gente ter o oxigênio de Deus na nossa alma, no nosso coração. E agora eu quero, louvado seja o nome do Senhor, compartilhar esse segundo texto com vocês, amados ouvintes. Vocês que estão nos acompanhando aqui através dessa programação, desse programa Respira. Deus está te dando fôlego hoje. Deus está renovando as tuas forças. Deus está renovando, louvado seja o nome do Senhor, o teu ânimo nesta tarde. Ele está dizendo para você, se levante, seja corajoso, tenha de bom ânimo. Sabe por quê? Porque este segundo texto que nós lemos é um texto que vai nos dizer que Jesus vai ter, louvado seja o nome do Senhor, uma atitude. Ele agora vai ser o maior exemplo para nós. E Jesus sempre foi o nosso norte. Ele sempre foi aquele que a gente deve seguir. Ele sempre falou, olha, se você quer me seguir, toma a tua cruz e siga-me, segue. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sempre foi o maior exemplo para nós. E agora Jesus, ele está vivendo na carne. Ele está sentindo esse momento de aflição. Por quê? Porque a Bíblia diz que alguns fariseus, a gente tinha pelo menos 4 grupos, né? Eram os zelotes, eram os saduceus, os fariseus e os judeus. Esse grupo dos zelotes, dos fariseus, era um grupo religioso. Mas um grupo religioso que só vivia perseguindo Jesus. E a Bíblia diz então que esse grupo, ou seja, aqueles que deveriam estar a favor, eles agora estão trazendo uma palavra de desânimo, uma palavra de afronta, uma palavra de perturbação, porque pensa você, lá no capítulo 18 de 1 Reis, a Bíblia diz que quando Jezabel proferiu aquela palavra contra o profeta Elias, Elias se deixou influenciar pelaquela palavra ao ponto de querer a sua morte, ao ponto de ir para o deserto, ao ponto de largar o seu moço. Mas a Bíblia diz que no meio daquele deserto houve visita de Deus. Deus visitou Elias com aquele anjo do Senhor. Só que agora Jesus não vai ter esse tempo. Ele está como homem, está sendo afrontado. E alguém está dizendo para ele, olha, Herodes quer matar você, quer tirar a sua vida. Mas Jesus sabia que ele havia vindo a este mundo para cumprir um propósito. Que Herodes jamais poderia tirar a vida de Cristo. Por ao contrário, Jesus falou, ninguém pode tirar a minha vida, eu dou a minha vida. E é o que a gente não consegue entender nesse tempo, minha irmã. Porque ninguém morre de véspera. Ninguém aqui é peru, ninguém aqui é porco para morrer de véspera. As pessoas estão desesperadas. Ai meu Deus, eu vou morrer, eu tenho que ficar dentro de casa. E agora, o que vai ser? Vai ser a vontade de Deus para o povo dele, meu irmão. Você está debaixo de um propósito do Senhor. Você apenas tem que passar por esse processo. E Jesus entendeu isso. E sabe qual foi o recado de Jesus? Olha o recado que ele vai dar para Herodes. Avisa ele que eu, porém, respondeu, ide dizer a esta raposa. Olha que Jesus logo identificou quem era, né? Uma raposa velha. Era o demônio, o próprio Satanás do inferno, querendo afrontar, querendo desestabilizar a vida emocional e espiritual de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo aqui não está como Deus, ele está como homem. Mas cumprindo o que ele havia dito para os seus discípulos, passando pelas aflições e tendo bom ânimo, não se deixando se influenciar pelo processo. Você veja no capítulo 11 do Evangelho de João, quando Jesus chega lá na aldeia de Betânia, ele recebe uma palavra, e a palavra é de acusação, porque a irmã de Lázaro diz, ó Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus poderia ter se influenciado com aquela palavra, mas ele disse, tu creres, tu verás a glória de Deus. E qual a palavra que tem tentado te influenciar nesse tempo? Te amedrontar. Você tem o espírito de ousadia, o espírito de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor.
manda dizer àquela raposa velha que hoje e amanhã expulsa o demônio. Jesus poderia ter começado dizendo: eu curo enfermidade. Não, mas ele manda dizer para Herodes, porque ele identifica Herodes como um demônio. Manda dizer para ele que eu ainda expulso o demônio, que eu ainda tenho uma autoridade, que eu não vou me deixar influenciar por essa palavra, eu não vou correr do meu processo, eu vou enfrentar ele, porque eu tenho um propósito. Manda avisar ele que eu expulso o demônio, eu curo enfermo. O que Jesus está dizendo? Eu estou fazendo ainda a obra de Deus. Eu não parei porque alguém quer me matar, porque ninguém pode matar Jesus. Porque na verdade Jesus não veio a esse mundo, louvado seja o nome do Senhor, para deixar alguém matar ele. Ele mesmo vai se entregar. Ele mesmo vai se doar. Nós tivemos agora o final de semana, o final da Páscoa, né? A Semana Santa. E ele é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Ele se entregou. Veja ali no capítulo de número 5 do Evangelho de João, quando ele vai ali naquele tanque de Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, ele entra pela porta das ovelhas. Ou seja, a porta do sacrifício. A porta onde todo o povo que ia à festa naquele momento ali, adorar a Deus na festa da Páscoa, ele deixava o seu animal naquela porta. E Jesus entrou pela porta das ovelhas, pela porta do sacrifício. Ele entrou por mim e por você. Eu preciso correr aqui, que eu acho que a gente vai até as 15, né? Tem só 9 minutos. Viu? A gente começa a falar, eu falei que o tempo vai embora, não é verdade? Mas deixa eu finalizar aqui, deixa eu concluir esse pensamento com você, você que nos ouve nesta tarde. Jesus falou: hoje eu expulso o demônio, curo enfermos, e no terceiro dia eu terminarei. Por que ele falou que no terceiro dia ele terminaria? Porque foi no domingo da ressurreição que ele consumou todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus estava querendo dizer para mim? O que Jesus estava querendo dizer para você, meu amado? Para você que nos ouve. Que ele passou pelo processo, mas cumpriu o propósito dele. Olha o que ele vai dizer. Ele vai aprofundar o assunto. E ele vai dizer assim: importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. Caminhar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Eu não vou fugir do meu propósito. Porque não pode um profeta morrer fora de Jerusalém. Essa versão que eu estou usando diz assim: importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois. Porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. O que é morrer fora de Jerusalém? Claro que Jesus está dizendo, falando do seu propósito. Ele precisava ir para Jerusalém, para o Monte Gólgota, o Monte Caveira. Ele precisava se entregar na cruz. Esse era o propósito dele. Mas quando ele fala também que não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém, eu posso aplicar para a minha vida e para a sua vida. Você não pode morrer fora do propósito de Deus. E eu falo agora para pessoas que estão desistindo, para pessoas que pararam à beira do caminho, para pessoas que viraram as costas para o Evangelho, para Jesus, para pessoas que não suportaram o processo para cumprir o propósito. Oh, lecalamante comanaragaravás. Eu falo para você que nesta tarde precisa ter o seu ânimo redobrado. Precisa ter bom ânimo e voltar para o processo para cumprir o propósito que Deus designou para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida. Que essa palavra possa gerar uma fé sobrenatural dentro de você. E você possa cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Como maior exemplo para nós, Jesus cumpriu o seu propósito, que foi morrer por mim e por você. Que Deus te abençoe. Um grande beijo no teu coração e fique com essa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, palavra abençoada, pastor, recebi muito de Deus. Quero agradecer ao pastor Alain
né, por ter aceitado o convite de estar aqui. Desde já, semana que vem, está convidada a retornar, a trazer a palavra de novo. Amém, meu pastor? Amém, amém. Será uma honra, um prazer. E vai respirando aí. Amém. Essa palavra possa trazer oxigênio do céu para a tua vida nesse tempo. Que essa palavra possa trazer a força do Espírito Santo, a alegria de Deus. Neemias diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Receba a força de Deus nessa tarde. Respira, respira, respira. Isso vai passar. Glória a E Deus. você vai estar mais firme na presença de Deus.